Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre abandono de lar e uso capião familiar. Bom, doutora, quero me divorciar, quero encerrar a minha união estável, mas o meu cônjuge está me ameaçando com o abandono do lar. É verdade? Bom, isso é uma pergunta que a gente escuta muito por aqui e eu já adianto que isso é um mito. O abandono do lar ele não é caracterizado dessa forma e eu vou explicar agora quais são os requisitos caracterizadores desse abandono. Para caracterizar o abandono do lar, um dos cônjuges ou companheiro ele deve literalmente abandonar o lar de maneira injustificada. O Código Civil determina, na parte do uso capião familiar, que esse cônjuge ele deve ficar afastado do lar por um período de 2 anos ou mais. A partir desse período, já é possível caracterizar o abandono desse cônjuge ou companheiro. Doutora, mas como não caracterizar o abandono do lar, sendo que depois do divórcio ou da dissolução da união estável, ficou impossível a convivência do casal? Bom, hoje é natural que quando a união ela chega ao fim, um dos cônjuges saia do lar, saia da residência da família. Isso para preservar aí a convivência, às vezes com os filhos, com a própria ex-companheira, ex-companheiro. Para não caracterizar o abandono do lar, o cônjuge que deseja se retirar daquele ambiente, ele deve deixar claro as suas intenções. Como deixar claro? Ele precisa registrar de forma formal ou informal que ele quer o divórcio ou a dissolução da união estável. A partir do momento que ele justifica a sua saída por conta do fim da união, a gente já consegue descaracterizar um possível abandono. A recomendação que nós advogados passamos aos clientes é que, a partir do momento que você decidiu que não deseja mais aquela união e deseja sair do lar, você faça isso de forma formal, deixe registradas as suas intenções, por meio de testemunha, por meio de conversas no WhatsApp, que você está se retirando do lar e não abandonando o lar, ok? A partir do momento que você faz esse registro, você fica com seus direitos resguardados de que aquele cônjuge que ficou na residência, ele não poderá ingressar, por exemplo, com a uso capião familiar, tópico que falaremos no vídeo a seguir. A uso capião familiar, ela vai ser caracterizada a partir do momento que você saiu do lar injustificadamente por um período superior a 2 anos e que não teve nenhuma formalização de que você estaria deixando o lar por conta de um término ou não da união ou do casamento. O Código Civil, no artigo 1240-A, fala sobre isso. Vamos ler? Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta com exclusividade sobre o imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á a domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, se o seu cônjuge saiu do lar sem justificativa, simplesmente desapareceu, que como acontece em muitos casos, sem dar nenhuma satisfação e depois, por exemplo, de 3 anos ele volta querendo morar naquele imóvel que um dia pertenceu a ele, você pode entrar com a uso capião familiar desde que você obedeça esses requisitos estabelecidos no Código Civil, que é a posse ininterrupta por 2 anos, que você não tenha outro imóvel urbano ou rural e que esse imóvel ele seja de moradia da família e tenha até 250 metros quadrados. Você seguindo todos esses requisitos, você tem direito ao uso capião familiar. Entretanto, como eu havia dito anteriormente, se o cônjuge deixou claro a intenção de sair do lar porque ele não quer mais a união ou o casamento, isso já vai descaracterizar o abandono e, portanto, você não vai conseguir o uso capião familiar.
A intenção da produção desse vídeo é alertar tanto homens quanto mulheres sobre esse mito de que se você sair de casa em uma dissolução ou divórcio, você perderá o direito à propriedade daquela casa. É completamente natural que um dos cônjuges ou companheiros saia da residência para preservar a convivência com os filhos e com a própria esposa ou esposo. Então, fique atento a todos os requisitos. Dificilmente você perderá os direitos da sua propriedade, a não ser que você abandone o seu lar de forma injustificada por um período de 2 anos ininterruptos, ok? Ao contrário disso, o seu direito estará totalmente resguardado. Caso você precise, esteja numa situação parecida, procure um advogado de sua confiança para ele esclarecer os detalhes.